Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, em clima aí desse pré-feriado de carnaval, eu venho te indicar livros bem curtinhos para você ler ao longo do feriado e ao longo do mês também, que é um mês mais curto, então trouxe leituras mais curtas para você fazer e aproveitar bastante alguns dias de folga. E se for ficar em casa durante o carnaval, dá para ler bastante com esses livrinhos que eu vou te indicar hoje. Já quero deixar registrado que provavelmente você deve estar achando o áudio um pouco meio estranho e diferente. Eu estou usando o microfone porque tá tendo obra lá fora, tem um cachorro também que não para de latir. Então, para não prejudicar o vídeo e eu ainda poder gravar para vocês, eu resolvi usar o microfone. E essa é a pequena pilha de livros que eu tenho para te indicar hoje. Então, antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair de novo por aqui. Já deixa seu like também se você gosta de indicações e já aproveita para deixar as suas indicações aqui nos comentários com livros de até 200 páginas. Pode ser bem menos que 200 páginas, mas que não passe muito disso, que seja uma leitura de rapidinha para a gente aproveitar bastante esse clima de feriado e até em fim de semana e tudo mais, férias. Enfim, trouxe aqui livros com menos, na verdade, até 200 páginas. Tem alguns livros que passam um pouquinho das 200 páginas, mas eu realmente queria indicar porque por mais que tenha um pouquinho mais de 200 páginas, a leitura é bem rápida, bem fluida e vocês vão conseguir ler em um final de semana, em um dia, em algumas horas, entendeu? Todos eles estão linkados aqui no box de descrição com o link que vai te levar direto para a Amazon. Comprando com esse link você me ajuda muito. É uma forma de você apoiar o canal enquanto você compra alguma coisinha ali para você. Pode ser livro, pode ser uma geladeira, pode ser um pneu pro seu carro, pode ser uma fralda pro seu criança, pode ser qualquer coisa. Vai estar me ajudando bastante. Outras formas de apoiar o canal também são se tornando apoiador do Catarse, comprando com o Cuponomia, se cadastrando no Cuponomia com o meu link e fazendo as suas compras com o cashback ativado. E comprando camisetas belíssimas lá no site da Chico Rei também você me ajuda. Fazendo várias compras aí pra você e aí eu recebo pequenas comissões ali que vão me ajudar muito também. Então considere aí apoiar o canal de uma dessas formas e eu vou ser eternamente grata por isso. Vamos começar com esses 3 livrinhos aqui que são do Tolkien. Esses 3 aqui. Desses 3 eu li esses 2. Esse daqui eu quero muito ler ainda, mas eu não consegui assim, encaixar ele em algum lugar. Nós temos aqui o Ferreiro do Bosque Maior, onde todos os anos, eu não sei se é todos os anos ou a cada uma certa quantidade de anos ali, eles fazem uma festa e tem um bolo, e aí tem uma estrela, um pedaço de uma estrela, algumas fatias, tem uma estrela, enfim. E a criança que pegar essa fatia que tem essa estrela pode viajar para o Reino das Fadas. E aqui a gente vai acompanhar então essa criança da vez que pegou essa fatia premiada e foi visitar o Reino das Fadas. É bem fofinho, uma leitura bem leve, bem rapidinha de ler. Aí a gente tem aqui também o Mestre Gilles da Aldeia, que é sobre o Mestre Gilles, que tem ali a sua fazendinha, tem um cachorro e tudo mais. E um dia a aldeia é atacada por um dragão, e aí chega o cachorro dele correndo, pra avisar ele, literalmente o cachorro fala, pra avisar ele de que a vila tá sendo atacada, a aldeia tá sendo atacada, e ele vai atrás pra saber o que é, e por coincidência, ele espanta o dragão e todo mundo na vila começa a ter ele ali como um herói, mas ele mesmo não sabe como que fez isso, e ele fica calma aí, gente, eu não fiz nada, não fui eu não consigo fazer isso de novo, não sei o que. É muito engraçado, é muito divertido, vale super a pena a leitura também. E aqui em Rolverando a gente tem uma história que o Tolkien escreveu pro filho dele quando ele tinha 4 anos. Na verdade, os outros 2 eu acho que também ele escreveu ali pro filho dele. E aqui a gente tem um cachorro, que era um brinquedo, e se transformou em cachorro de verdade para ir procurar um mago, o dono, não sei, alguma coisa assim. E aí o Tolkien escreveu essa história porque o filho dele tinha perdido um brinquedo ali na praia. E ele inventou essa história para dizer que o cachorro dele não estava perdido, só tinha viajado ali, ido procurar um mago, enfrentou até um dragão, não sei o quê. Então, assim, tô super curiosa para conhecer essa história. Se você já leu algum desses livros, inclusive, me conta como é que foi a sua experiência. Ainda na vibe dos livros bem pequenininhos aqui, tipo edições pocket, eu tenho esses aqui que são do Shakespeare. Desses aqui, o maior deles é Otelo, que tem aí suas 160 páginas. Todos eles eu já li, mas eu não lembro especificamente da história de muitos, assim, não lembro de muitos detalhes. Esse aqui, inclusive, é um deles.
Daí nós temos aqui também Macbeth, que é bem curtinho, menos de 130 páginas. Temos aqui também Noite de Reis, que passa aí durante o Natal, então já fica a dica também, se você quiser uma leitura pro Natal, já deixa esse livro salvo lá na sua wishlist para você poder pegar para ler. Temos aqui também Sonho de uma Noite de Verão, que foi de longe um dos meus favoritos que eu já li do autor, toda aquela confusão de fulano tá apaixonado por fulano, mas fulano quer outra, e esse outro fulano tá apaixonado pela fulana que o outro quer, e aí eles vão fazer uma bagunça, entendeu? Pra tentar enfeitiçar um ao outro, pro outro não ficar com quem ele quer. É um caos isso daqui, entendeu? Mas é muito bom. E por fim, A Megera Domada, que foi o livro que inspirou aí um dos meus filmes favoritos da vida, que é 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Isso daqui é muito bom. Se você já assistiu o filme, tem uma noção aí do que pode acontecer no livro e vale super a pena. Eu adorei ir lendo e pegando as referências que apareceram no filme. O próximo livro que eu tenho para indicar eu ainda não li. Eu tentei pegar mais livros que eu já li, tá? Mas alguns eu ainda não li, mas queria indicar aqui, porque além de ser curtos, são livros que a sinopse me interessa bastante e eu ouço bastante gente falando muito bem, então resolvi vir aqui indicar. Que é A Pequena Caixa de Gwendy, do Stephen King. Esse livro tem 160 páginas e tem 2 continuações, se eu não me engano, e as continuações são um pouquinho maiores, mas assim, King é um autor que o homem gosta de escrever, né? Então é um pouco difícil achar livros do Stephen King com menos de 200 páginas, mas temos aqui A Pequena Caixa de Gwendy. Outro livro que eu tenho para te indicar aqui também, que pode ser perfeito para ler na época de Natal, pode não. É perfeito para ler na época de Natal. É Uma Canção de Natal, do Charles Dickens. Inclusive, Charles Dickens meio que salvou o Natal ao escrever esse livro. O Natal estava passando ali por uma crise na época que ele escreveu, porque era uma época do pessoal fazer os balanços do ano, pessoas que trabalhavam a mais sem receber decentemente por isso. Então era uma época que acabava que muitas pessoas passavam o Natal trabalhando e chegavam em casa ou no dia seguinte ou muito tarde ali na noite do dia 24 e não tinha muito assim muito ânimo, né, para comemorar aquele dia, não tinha muitos motivos também por causa da pobreza e tudo mais, e o Natal era uma época, para quem era rico, né, de muitas festividades, de muita comida, então quem não tinha condições para isso acabava nem ligando muito para esse dia, então Charles Dickens escreveu esse livro para, né, lembrar o pessoal do verdadeiro significado ali desse dia, e ele salvou o Natal com este livro aqui. E temos também A Fazenda dos Animais, do George Orwell. Acho que dispensa apresentações também, né? Não precisa falar muita coisa sobre esse livro. Já li também, eu tentei ler esse livro 2 vezes, mas na segunda foi. E eu acabei gostando. Agora eu preciso assistir o filme, na verdade, porque eu não assisti ainda. Comecei também, mas como na época eu não tinha lido o livro, não terminei de assistir. Então, mais um livrinho aí também, clássico, né, de menos de 200 páginas. Essas novas edições aqui das Crônicas de Nárnia, em capa dura, publicadas pela HarperCollins, também estão com menos de 200 páginas e é uma leitura aí perfeita, não só para você que quer uma leitura mais rápida, mais divertida para um fim de semana, um feriado, mas também para você que está começando a ler, né, está começando a criar esse hábito de leitura e não quer pegar ainda um livro muito grande. Então, as Crônicas de... Tá certo, as Crônicas de Nárnia é perfeito aí com menos de 200 páginas para você começar a entrar nesse mundo da literatura. E além de ter menos de 200 páginas, essas edições vêm com várias ilustrações bem bonitinhas. Outra coisa que também é um pouco difícil de se achar aí com menos de 200 páginas são biografias, né? Esse aqui que eu vou te mostrar não é bem uma biografia, mas ele traz aí um pouco, um pedaço da vida, a origem das lendas, a origem das pessoas, por trás das lendas que existem a esse respeito, que é Nobreza de Sangue, que vai trazer o Vlad, o Empalador, e a Elizabeth Bathory, que são 2 figuras aí por trás da lenda do Drácula. O Vlad, ele era um guerreiro ali, então ele estava sempre no campo de batalha, por isso ele matou muitas pessoas, então acredito que essa fama dele ter originado ali o Drácula, sabe, não faz muito sentido, porque o homem estava literalmente vivendo em guerra, então assim, é meio que impossível ele não matar algumas pessoas no meio do caminho. Mas a Elizabeth, essa mulher foi realmente assim um pouco doente, porque ela chegou até a abrir uma escola para jovens moças para conseguir vítimas, entendeu? Esse livrinho aqui vale muito a pena ser lido, ele é super curtinho e dá para ter uma noção assim de quem foram essas pessoas, do que elas fizeram.
E aí, se você quiser depois pegar um livro maior, né, para ler especificamente sobre cada um deles, vale a pena também. Eu quero muito ler mais sobre a Elizabeth Bathory, porque eu fiquei muito curiosa com a história de vida dela. Outro livro também super curtinho que eu tenho aqui é Código de um Cavaleiro, do Ethan Hawke. E esse livro aqui ele escreveu em parceria com a esposa, no caso a esposa fez as ilustrações desse livro, e ele escreveu. Aqui nós temos só procurando as ilustrações. Aqui nós temos um homem que tá indo para uma batalha e ele tá com medo de não voltar e de não conseguir se despedir dos filhos. Então ele começa a escrever uma carta, né, para os filhos dele, falando sobre toda a jornada dele até se tornar um cavaleiro, todas as lições de vida que ele aprendeu. Então esse livro é basicamente um livro sobre lições de vida, sobre amor, sobre amizade, sobre, sabe, esses valores assim. Então é uma leitura que, por mais que tenha essa pegada meio de história, ficção histórica, com cavaleiros e guerras e tudo mais, traz muitas lições, então é uma leitura que vale super a pena também. E não é uma lição, assim, super profunda, que você tem que parar uma hora para refletir sobre isso. Não é assim. Você pode ir lendo ele de uma vez e, tipo, quando você terminar, você vai até se sentir uma pessoa melhor. O próximo livro, eu confesso que ele passa um pouquinho das 200 páginas, mas vai valer muito a pena no final, tá? A Cor do Leite, da Mel Gibson, acho que é assim. Tem 205 páginas, eu acho. 205 páginas, mas a diagramação dele é maravilhosa e a história também vai te prender muito. Eu já recomendei esse livro algumas vezes aqui no canal, mas nunca é demais. Aqui a gente tem a Mary, que é uma jovem de 15 anos, no ano de 1831, e ela mora na fazenda ali com a família dela. São duas irmãs, o pai, a mãe e o avô, e ela é muito próxima do avô, porque ninguém cuida dele ali na casa, tipo, todo mundo tá mais focado nas outras tarefas, né, da casa, cuidar da fazenda e tudo mais. E aí esquecem de alimentar, esquecem de dar banho, tipo, o básico. Então a Mary é muito próxima dele, tá sempre ali vendo se ele precisa de alguma coisa. E também tenta ajudar a família dela, mas ela tem um problema na perna que faz com que ela seja mais lenta na hora de fazer trabalhos ali que exigem um esforço físico maior, né? Tipo, capinar, fazer a colheita, cuidar dos animais e tudo mais. E aí o pai dela, tentando ali achar uma finalidade mais útil para a filha dele, ele acaba vendendo, alugando a menina para um padre que está com a esposa doente. E aí a Mary vai cuidar da esposa desse padre. Mas depois que a esposa dele morre, tipo, ao invés do padre devolver a menina, acontecem umas coisas assim muito tensas, entendeu? E ela se vê numa posição ali que ela tem que escolher passar por aquilo para conseguir ter coisas que ela quer para ela, ou, tipo, voltar para casa da família dela, onde ela é completamente desprezada e continuar sem evoluir como pessoa, digamos assim. Sério, é porque eu não consigo falar o que acontece sem realmente dar um spoiler sobre esse livro. Mas, leiam. Temos aqui também Este é o Mar, da Mariana Henriques. Já teve um livro dessa autora que foi enviado pelo Clube Intrínsecos, inclusive tenho muita vontade de ler esse outro livro dela. Mas aqui basicamente a gente tem Deusas Gregas e Lendas do Rock. É isso. Temos aí um mito, uma superstição aí que explicaria o sucesso de tantas lendas e como essas lendas morreram tipo, de formas tão trágicas ou tão jovens. Então, pactos que são feitos, fãs que também, né, podem ter feito esses pactos e tudo mais. Sério, isso aqui foi uma das coisas mais diferentes que eu já li e é muito bom, mas tem muitos gatilhos, tá? De uso de drogas, de suicídio, de várias outras coisas. Então, é um livro curto, mas é um livro muito pesado. Voltando para o clima ali de biografias, eu tenho aqui o meu muito querido Pedro, que vai falar sobre a estadia da Carlota Joaquina no Rio de Janeiro e as coisas que ela fazia ali para se sentir um pouco mais feliz, né? Então, essa é uma carta que ela escreve para o Pedro falando sobre as coisas que ela fazia quando ele não estava perto e coisas que ela fazia para se sentir melhor, para se sentir menos sozinha. Então, tipo, cavalgar pela Floresta da Tijuca, ou jogar alguma coisa, enfim, passear pelas ruas ali. O livro ficou todo marcado. Eu nem sei se vocês vão conseguir ver direito, mas sério, eu marquei o livro todo porque eu amei isso daqui, é uma leitura super rapidinha também. Esse livro eu recebi, na verdade, da editora Drops. Ele foi organizado pela Fal Azevedo e pela Suzy Castellani.
E ele promete ser de uma coleção chamada Todas Elas Morrem no Fim da História. Então, assim, eu fico no aguardo de, né, ter outros livros de outras mulheres aí para conhecer um pouco mais dessa parte mais pessoal da vida delas, sabe? Sem ser muito envolvidas em política e tudo mais, e o casamento. Então, são coisas que elas fazem mais para si mesmas. E isso daqui vale muito a pena. O livro também que entrou no meu top 10 aí de leituras favoritas de 2023 está aqui com menos de 200 páginas para você ler bem rapidinho. Um livro sobre livros, uma protagonista que vai descobrir um livro aí que vai deixar ela encantada com a história, vai fazer ela perder o ponto de ônibus, vai fazer ela criar ali novas amizades, novos círculos, né, de amizades por causa desse livro. Então acho que é um livro perfeito para gente que gosta de ler e conhecer pessoas, né, através desses livros. Não sei se eu falei o nome, mas é Clara Le Proust. Trouxe aqui também um livrinho de contos, O Infame Clube Vitoriano das Mulheres Livres. Esse livro aqui é publicado pela editora Wish. Eu não sei se ainda tem a edição dele física, se eu não me engano, eu tenho visto mais a edição dele em e-book. Mas mesmo assim, vale muito a pena a leitura. Aqui a gente tem alguns contos, eu não sei quantos especificamente. Deixa eu conferir. 12 contos sobre mulheres na era vitoriana. Então, mulheres que queriam fazer uma coisa, mas na época, né, era mal visto que uma mulher fizesse isso. Por exemplo, como nós temos um caso aqui de uma menina que gosta de andar a cavalo, mas o pai dela acha que andar a cavalo tá deixando ela muito nervosa, tá, enfim, sei lá, alterando a química do cérebro dela e deixando ela muito selvagem e resolve, tipo, internar a menina. Coisas do tipo. E, sério, vale muito a pena também. Eu adoro histórias que se passam na era vitoriana e principalmente histórias que trazem um pouco mais desse lado, assim, da mulher e um pouco mais real também, esse lado um pouco mais sombrio da era vitoriana. E, sério, leiam. E, além dos contos, né, que são muito bons, tem várias ilustrações de coisas, tipo, da época mesmo, sabe? Então, assim, propagandas, o livro nem tá marcado, propagandas da época, sabe? De espartilho, de coisas pro cabelo, ó, pistolas. Sério, isso daqui é um mergulho na era vitoriana. Móveis. Muito bom. Ao mesmo tempo que você fica ali com as histórias, você fica. Não vou falar horas, porque é um livro muito rápido de ler, mas você fica ali um tempinho admirando as artes e imaginando como que era aquilo naquela época. Para os fãs de mitologia, também tenho aqui Crônicas dos Nove Reinos, da Lily Marley Beschert. Esse livro traz assim, a mitologia nórdica de uma forma super dinâmica, divertida, leve e fácil também para quem está entrando agora, querendo conhecer um pouco mais dessa mitologia. Aqui a gente vai ter desde a criação até o Ragnarok. Temos aí os deuses de uma forma um pouco diferente do convencional que a gente conhece. Então, o Loki se transformando em cavalo e tendo filhos com outro cavalo e várias coisas, sério, muito engraçadas. Loki, sério, se você nunca viu Loki vestido de noiva, leia esse daqui e você vai ter uma leve, assim, noção de como seria isso. Óbvio que eu não poderia deixar de indicar uma autora que está aí no meu radar para se tornar uma das minhas autoras favoritas, Margaret Atwood com A Odisseia de Penélope. Aqui a gente tem a versão ali, né, da Odisseia, no caso do clássico Odisseia, na visão da Penélope, que ficou ali em casa cuidando de tudo, enquanto o Homero foi, né, lá para a jornada dele. E assim, eu não precisei ler a Odisseia para entender essa história, dá para entender muito bem sem ter lido o outro, até porque tem algumas explicações aqui no meio também, então assim, super tranquilo, super rapidinho de ler. O próximo livro eu já indiquei algumas vezes aqui também, mas faz tempo que ele não aparece por aqui, então achei que era uma boa hora assim, de dar uma refrescada na memória de vocês a respeito de Holy Cow, do David Duchovny. Aqui a gente tem 3 animais, uma vaca, um peru e um porco, que resolvem fugir da fazenda porque eles veem ali que alguma coisa não está muito certa, entendeu? A vaca vê algumas amigas dela sendo separadas dos filhotes para poder, né, produzir leite para ser
vendido, e os filhotes ali sozinhos também, enquanto tá todo mundo ali, os animais, né, no caso da fazenda, trabalhando, o dono da fazenda fica, tipo, de boa ali dentro da casa, assistindo televisão, mexendo no celular. Então, assim, é um livro que traz uma parte um pouco divertida, né, que a gente tem desses animais conversando e refletindo entre si, mas também traz uma reflexão muito boa a respeito desse consumo aí de coisas do mundo animal. Cada um desses animais vai fugir da fazenda com um objetivo. Olha só, aqui nós temos a Elsie, que é a vaca, Shalom, que é um porco rabugento que acaba de se converter ao judaísmo, e Tom, um peru tranquilão que não sabe voar, mas com o bico consegue usar um iPhone como ninguém. E aí esses dois munidos de passaporte, esses três, né, munidos de passaportes falsos e disfarçados de seres humanos, fogem da fazenda, e aí que a aventura deles começa. Então o porco quer se mudar para um lugar onde ele não acabaria ali na mesa de alguém em alguma festividade. O peru também tem esse mesmo objetivo, e a vaca, ela vendo ali que as amigas dela, né, tiveram filhotes, mas não puderam ficar, por exemplo, nem com os filhotes, nem com o pai dos filhotes, ela quer sair para ser livre ali. Então, sério, vale muito a pena a leitura. Outra indicação que eu tenho aqui também é a Melissa. Foi uma leitura recente. Eu acho que foi recente. Eu li ali em dezembro. E aqui a gente tem uma personagem que gosta de uma obra muito específica, que eu gosto muito também. Então eu acabei me identificando, me conectando muito com ela, porque eu gosto muito dessa história também. Que é a Teia de Charlotte, né, daquela história lá da menina e o porquinho, que o porco vai ser criado para competição, se ele for vencedor ele vai morrer, e a gente tem as filhas, né, de uma aranha tentando convencer ali os fazendeiros a não matarem o porco, dizer que ele é bom demais para acabar na mesa de alguém e tudo mais. E aí na escola da Melissa vai estar acontecendo a seleção ali para fazer essa peça na escola. Só que a Melissa, ela é George. Inclusive esse livro foi relançado agora, né, com esse nome de Melissa, para fazer jus à história. Então, George, para todo mundo ali, né, para os amigos, para a família, ele quer fazer o papel da Charlotte, que no caso é a aranha. Só que ela fica com um pouco de receio de fazer teste para esse papel feminino, porque o pessoal lá da escola já zoa ele o suficiente por causa disso. Então, né, isso só daria mais motivos ali. Mas a Melissa tem ali uma amiga que está sempre do lado dela, ajudando em tudo que for preciso, enquanto ela mesma tenta arranjar uma forma ali de contar para a mãe e para o irmão o que, né, como ela realmente se sente, como ela realmente se identifica, quem ela realmente quer ser. E é muito bom acompanhar essa visão de uma criança, porque a gente vê muitos adultos falando sobre isso e a gente acha que, tipo, pela visão de adultos, né, parece que já vem tudo muito pronto, muito certinho, mas quando a gente vê isso pela mente de uma criança que está ali descobrindo ainda e também não sabe como fazer as pessoas entenderem quem ela realmente é, eu achei muito interessante. Então, assim, vale muito a pena a leitura também. E eu fiquei com vontade de reassistir o filme. Inclusive, eu nunca li o livro da Teia de Charlotte, mas queria muito. Tenho ele aqui na versão em inglês. Vamos ver se um dia vai. Sério, leiam Melissa. Por um Corredor Escuro também se tornou um dos meus livros favoritos de 2023. E ele tem menos de 200... Não, ele tem 200 e pouquinho, tá? Ali, 206. Não, 204 páginas. Então, assim, é uma leitura super rápida, com um clima ali um pouco tenso, da metade pro final, que vai te prender até a última página. E é uma coisa, assim, a autora fez um negócio aqui que eu realmente não estava esperando, porque eu estava esperando uma coisa mais pé no chão ali, sabe? Assim, nunca me passou pela cabeça que alguém poderia realmente pensar em fazer isso. Então, assim, leiam Por um Corredor Escuro. Tem filme também, que eu ainda não assisti. Sério, eu preciso parar um dia para assistir filmes de livros que eu gostei, mas que eu ainda não tive tempo de parar para assistir. Porque eu levo 3 dias para assistir um filme. E filmes que são baseados em livros, não dá para assistir picado, né? Porque eu quero explorar todas as referências, ver todos os detalhes, então eu quero sentar para assistir de uma vez. Vamos ver se rola. E a Lois Duncan é autora de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Acho que muitos leitores aí conhecem essa outra história. Então, tá na hora de conhecer essa daqui também. Outra leitura recente também que eu tenho aqui para indicar para vocês, que foi bem gostosinho de fazer,
é Kilmeny do Pomar, da autora de Anne de Green Gables, Lucy Maud Montgomery. A Kilmeny, ela foi criada com os tios, se eu não me engano, e ela sempre foi muito calada, assim, agora eu não me lembro muito bem o motivo, mas ela, assim, nunca falou nada, então todo mundo trata ela como se ela fosse muda, ela se comunica com todo mundo escrevendo ali num quadro que ela carrega na cintura ou fazendo alguns sinais, e ela também gosta de sair para um cantinho ali no meio da floresta para tocar violino. Até que um dia o professor que chegou ali na cidade, né, para trabalhar na escola, ouve a música que ela tá tocando na floresta e fica encantado com aquilo, resolve descobrir de onde está vindo essa música e conhece a Kilmeny. Ele vai tentando se aproximar ali, entendendo que ela não pode falar e tentando, né, achar uma forma dos dois conseguirem se comunicar. Ele vai se apaixonando por ela e vai tentando ajudar ela a se comunicar melhor. E aí o final, assim, realmente me pegou bem de surpresa. E vale muito a pena a leitura também conhecer uma história diferente de Anne de Green Gables, mas com a mesma vibe ali, assim, de cidade pequenininha, com uma personagem que tem alguma coisa ali dela, sabe? Gosta de ter momentos dela, assim, na floresta. E, sério, é tipo uma Anne, só que um pouco mais crescida, assim, não sei explicar. Passa muito a mesma vibe. Para os fãs de Disney e contos de fadas, eu tenho aqui Úrsula. Na verdade, não só esse livro, mas tem outros livros que fazem parte dessa mesma série que trazem um pouco da história dos vilões. Não digo vilões, porque a gente tem também um livro sobre a Fera, de Abelha e a Fera. Ele não é, né, o vilão, é literalmente o príncipe da história. Então, temos esses livrinhos aqui super curtinhos. Esse daqui tem 172 páginas e traz um pouco aí da história de vida desses vilões, como eles chegaram até o ponto que a gente conhece nos contos de fadas. A história da Úrsula foi a única que eu li e eu não vou dizer que eu gostei, que eu realmente senti falta de um pouco mais da própria Úrsula. Então eu quero ler os outros para ver se a gente vai ter mais do personagem, né, que dá nome ao livro, como eu tenho aqui o livro da Cruella também e o da Fera, mas eu também sei que tem o livro da Malévola e o livro da Bruxa da Branca de Neve. Então, assim, eu espero realmente conhecer mais da história, né, desses personagens antes de chegarem ali ao ponto que a gente conhece nos contos de fadas. Mas é uma ótima indicação também, porque é uma história que a gente já conhece, né, dos filmes e até dos livros desses contos, e aí conhecer um pouquinho mais desses outros personagens que são um pouco mais, assim, apagadinhos, né, os antagonistas. Então, acho que vale a pena. E o próximo livro, ele tem menos de 100 páginas, tá? Não é nem de 200, ele tem menos de 100 páginas, mas eu garanto que ele vai alugar um triplex na sua cabeça por um bom tempo, que é O Vilarejo, do Rafael Montes. Sério, eu comecei a ler isso aqui e logo, acho que logo que no começo, ou foi alguém que me falou para não ler o prefácio, para não ler o prefácio antes de ler o livro, para ler só depois. E, sério, isso aqui, eu fiquei um bom tempo pensando nesse livro depois que eu terminei de ler, e até hoje eu não sei se eu realmente, assim, não sei no que acreditar, entendeu? Depois que eu li esse livro. Porque a gente tem o Vilarejo, que tá passando por um momento ali um pouco delicado, tá num momento ali de guerra, o inverno muito forte também, então as estradas estão cobertas de neve, não chega comida, não chega muitos suprimentos ali para todo mundo, até um ponto em que o pessoal começa a passar dos limites, então algumas coisas vão começar a acontecer, e aí quando você vai chegando ali no final e o autor vai te contando algumas coisas de que eu não tem como explicar sem dar spoiler, então assim, leiam, entendeu? Só lendo para entender a sensação e a experiência disso daqui. E essas são todas as indicações, então, que eu tenho para vocês fazerem aí ao longo desses dias de feriado de carnaval, finais de semana, meses de férias. Garanto que daqui você tirou pelo menos umas 5 indicações para suas próximas leituras. Inclusive, me diz aí qual foi o seu favorito dessas indicações que tem mais chances de você ler em breve. Lembrando que se você for ler e ainda não tiver o livro, compra com o meu link. Lembra que você viu essas indicações aqui no canal. E aí vai lá comprar com o link que está aqui no box de descrição, que você me ajuda muito e não paga nada mais por isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!